Graças, paz, igreja. Motivo de grande alegria estarmos de volta à casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo nome, amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Texto bastante conhecido. Nos diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui-o 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lemos até o versículo 10, que o Senhor aplica a sua palavra lida em nossos corações, amém? Peço aos irmãos que não fechem suas Bíblias, rapidinho nós vamos voltar para o texto. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Oremos. Santo Deus, Pai de infinita graça, amor e bondade, obrigado, Senhor, porque podemos estar reunidos mais uma vez, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Pai, porque já sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Pai, continua a falar aos nossos corações, ó Pai. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Desde já eu queria agradecer ao Ministério do Louvor, ao pastor pelos textos, né, do culto, ao Ministério do Louvor pelos hinos entoados, porque facilita muito a mensagem para o pregador. Porque eu acredito que toda igreja já entendeu que nós, esta noite, vamos falar um pouco sobre salvação. E eu queria fazer uma pergunta à igreja. Queridos, quando você ouve essa palavra, salvação, o que vem em sua mente? Podemos dizer que para os amantes da ficção, talvez venha algum super-herói de capa, com os olhos de fogo, algum com uma marreta, algum super-herói forte, verde, talvez aquele com máscara, aqueles que usam armadura de ferro com mãos de fogo. Já para os amantes da vida real, podemos dizer que iria falar de algum resgate cinematográfico que é feito por um corpo de bombeiros, feito por alguma força militar, pelos socorristas, que socorre e salva várias pessoas durante todos os dias. Já no meio dos cristãos, no meio cristianismo, acredito que a palavra salvação vem logo em mente Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E é esse Jesus que nós vamos apresentar a você essa noite. Que você possa crer e se apegar a esse Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Amém? E para isso nós vamos usar o texto base em Lucas 19, onde conta a história de Zaqueu. Antes de entrar na história de Zaqueu, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, nós vamos ver que no final do capítulo 18, antes de Jesus encontrar com Zaqueu, Jesus ele encontra um cego, chamado Bartimeu. Por que falar desse cego? Primeiramente porque nos chama muita atenção que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Zaqueu era um homem rico, o cego vivia de esmolas. Jesus ele se encontra com esse cego onde ele clama muito. Primeiro ele ouve o alvoroço e pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que está havendo? Afinal de contas ele não podia ver. E todos dizem: esse é Jesus, o Nazareno, que está passando. E ele começa a gritar, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você olhar no versículo 39 do capítulo 18, nós vemos que os que iam na frente o repreendiam,
para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve aquele clamor. Jesus ouve o seu clamor. E do jeito que ele curou e salvou aquele cego, ele está aqui para curar e salvar a sua vida também. E entrando no texto de Zaqueu, logo no início, no versículo 1, diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó, uma cidade onde os historiadores contam que é uma cidade muito bonita, uma cidade com palmeiras, que falam que até, alguns historiadores falam que até o imperador iria passar suas férias na cidade de Jericó. Uma cidade muito rica, que facilitava o comércio. E era onde Zaqueu, ele era um publicano, rico, não apenas publicano, ele era o maioral do publicano. Era como se Zaqueu ele fosse o chefe da Receita Federal. Ele contratava outros cobradores de impostos para trabalharem. E era interessante que muitas pessoas que pagavam impostos, muitas vezes, não tinham nem condições de pagar esses impostos. E Zaqueu e os seus outros cobradores de impostos certamente oprimiam essas pessoas. O texto revela que Zaqueu era rico, maioral, mas ele era odiado. Zaqueu era rico, mas Zaqueu se encontrava perdido. Ele tinha dinheiro, apenas isso. Mas Zaqueu se encontrava perdido. E sobre a história de Zaqueu, junto com a do cego, nós vemos uma diferença muito grande. Zaqueu provavelmente comia do bem e do melhor, enquanto o cego vivia de esmolas. E é interessante que o Senhor Jesus ele veio para os ricos e para os pobres. O Senhor ele morreu na cruz do Calvário para os ricos e para os pobres. Ele não faz acepção de pessoas, ele não quer saber da sua conta bancária, ele não quer saber do seu status social. Ele está interessado em mudar e transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha vida. Falando sobre acepção de pessoas, nos traz a lembrança o texto de Atos 9, do versículo 10 ao 22, onde o Senhor pede para que um dos discípulos, Ananias, vá orar por Saulo. Ele diz: Senhor, esse aí não, Senhor, esse não. Eu já ouvi falar da fama dele, o que é que ele faz, o que é que ele persegue os teus santos, os que te invocam, Senhor. Ele veio para aqui justamente nesse intuito de perseguir os teus, Senhor. E o Senhor diz: é esse, é ele. Talvez você tenha chegado aqui, ou está nos assistindo e tenha ouvido isso de alguém. Esse aí não. Infelizmente, nós seres humanos temos um senso de justiça muito mau. E através desse senso de justiça, muitas vezes nós podemos até, aliás, nós já colocamos certas pessoas no inferno. Fulano é muito ruim. Fulano é uma pessoa muito ruim. Esse aí não tem jeito. Ciclano é um drogado, é uma drogada. Não tem jeito mais não. Está perdido no álcool, está perdido nas drogas, está perdido na prostituição. Mas o Senhor diz: é esse que eu quero. É esse que eu quero para trabalhar para mim. Para que o meu nome venha a ser glorificado na vida dele. E o resultado na vida de Saulo, que logo depois ganha o nome de Paulo, é magnífico. Ele se torna o maior escritor do Novo Testamento. E assim, como é bom saber que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Que um miserável como eu, foi por mim também que ele morreu na cruz do Calvário. Foi por cada um de nós. E que você venha se apegar a este único Senhor e Salvador. Amém? E o texto nos revela que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão. Ele era de pequena estatura. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando Zaqueu querendo passar para ver alguém,
Acredito que algumas pessoas já foram em algum show de alguma banda famosa, de algum músico famoso, ou se deparou em algum jogo de futebol querendo ver algum artista, e sabe a dificuldade para tentar ver aquela pessoa, porque a multidão oprime mesmo e não deixa você ver, porque todo mundo, afinal de contas, quer ver. E imagina essa dificuldade para uma pessoa de pequena estatura. Mas é interessante que Zaqueu ele era rico, maioral dos publicanos, mas Zaqueu ele tem um esforço muito grande para ver Jesus. E o texto revela, no versículo 4, que correndo adiante, Zaqueu subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Imagina, para um homem, odiado por todas as pessoas daquela cidade, Zaqueu teve que engolir o seu orgulho. Sabe, queridos, para a gente se entregar ao Senhor Jesus, ao nosso único e suficiente Salvador, a gente tem que quebrar o nosso orgulho. A gente tem que quebrar o nosso orgulho. Zaqueu, ele rompe, ele quebra o seu orgulho de ser um rico, de ser um cobrador de impostos, e sobe naquela árvore, naquele sicômoro, numa figueira brava, como algumas versões diz, para ver Jesus. Mas o maravilhoso de tudo está no versículo 5, que Jesus diz, que nos diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Naquele momento, Zaqueu apenas não viu Jesus, mas Jesus o viu e sabia o seu nome. O Senhor, Ele sabe o teu nome. Ele te chama pelo nome, querido. Talvez você se sinta esquecido por algumas pessoas, mas o Senhor, Ele não esqueceu de você. E Ele te chama hoje pelo teu nome. O versículo 6 diz: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Eu me lembro que há um tempo atrás conversava com o nosso irmão Diego e comentava sobre um vídeo recentemente lançado na internet, onde um rapaz está num ônibus muito lotado, ele faz uma ligação, pede uma pizza, pede na verdade 5 pizzas, e o pessoal fica, ele quer de quê, e todo mundo, de repente a pizza chega mesmo, é uma alegria total, é uma alegria imensa, muito grande. Mesmo, que massa, velho, que atitude legal, realmente, povo cansado, a caminho de casa, realmente aquele vídeo é muito bacana. E Diego me fez um comentário que, assim, nunca mais eu esqueci, realmente. Diego comentou comigo: meu irmão, era dessa maneira que as pessoas deveriam receber o Evangelho. É dessa maneira, com alegria. Realmente as pessoas receberam um simples pedaço de pizza, que saciaram a sua fome ali, naquele momento. Mas logo mais elas estariam com fome novamente. E receberam com muita alegria. Vi alguns críticos criticarem, claro, que as pessoas estavam de mãos sujas e tal, mas ninguém queria saber daquilo. O momento daquele, você a caminho de casa com fome, chega a pizza no busão. Glória a Deus por isso. E assim, queridos, nós devemos nos alegrar em receber o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. É algo que não há valor. A nossa salvação Ele pagou com alto preço, preço de sangue. A sua salvação foi paga com sangue na cruz do Calvário. E o versículo 7 é algo bastante impactante também, que diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Todos murmuravam. É interessante que lá no final do capítulo 18, a multidão pedia e oprimia que o cego Bartimeu se calasse. Cala-te, não incomoda o mestre. Mas Jesus o chama, o cura, o salva. E o versículo 43 do capítulo 18 diz assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A multidão dava louvores a Deus.
mas era uma multidão que estava pedindo para que ele se calasse. E no versículo 7, nós vemos do capítulo 19, nós vemos que todos murmuravam, porque ele se assentava como um pecador. A multidão que tinha visto Jesus, que oprimia o cego e tinha visto Jesus curar aquele cego, era a mesma multidão que estava murmurando, do mesmo modo que agiram com o cego, tiveram atitude no momento de Zaqueu. E existe um ditado popular, que muitas vezes é citado e a gente, muitas vezes acaba acreditando, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, né? Será mesmo? Esses 2 versículos nos mostram que se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus tinha passado direto, não tinha dado ouvido ao clamor de Zaqueu. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus ele tinha passado direto e não tinha olhado para cima para ter o encontro com Zaqueu, o publicano. E é interessante, em Lucas também, no capítulo 15, do versículo 10, diz que há festa nos céus, quando um pecador se arrepende. A atitude daquela multidão era de glorificar a Deus, deveria glorificar a Deus. Esse é um publicano, ele está encontrando com o nosso Senhor, vai encontrar com ele, a vida desse homem vai ser transformada. Mas o texto é muito claro e diz que eles murmuravam. E é interessante que o escritor, ele não fala alguns, ele diz todos. E todos murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o pecador. O versículo 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu foi salvo, meu irmão. E naquele instante ele já começou a praticar as boas obras. Não demorou dias, meses, anos. Foi no mesmo instante. Talvez Zaqueu tenha ouvido as murmurações e as reclamações daquela multidão. E talvez as murmurações daquela multidão tenham sido um pecador, um homem rico, cobrador de imposto. O que é que o Senhor está fazendo na casa desse homem? E Zaqueu, ele foi salvo e começou a praticar as boas obras. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Em Lucas, no capítulo 12, do versículo 15 ao 21, Jesus ele repreende a avareza, reprova a avareza. Nesse capítulo, conta a história de um homem, dono de uma grande propriedade, e as suas plantações deram muitos frutos. E ele não tinha nem onde colocar. Isso que farei? O que farei eu? Já sei. Derribarei meus celeiros, aumentarei, construirei maiores e colocarei todos os meus bens em depósito. E direi à minha alma: alma, descansa, come, bebe, regala-te, pois tem muitos bens para muito tempo, para muitos anos. Mas Deus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tem preparados, para quem será? Certamente, a riqueza daquele homem eram os seus bens. Acredito eu que Zaqueu passou muito tempo de sua vida, acreditando que a maior riqueza eram os seus bens, o dinheiro que ele vinha alcançando através de impostos, por muitas vezes indevido. Sabe, queridos, a nossa vida não se resume apenas em dinheiro. Não importa. Para o Senhor, não importa
o valor que você tem na sua conta bancária. Mas o que importa para o Senhor Jesus é o valor da sua vida, o valor da sua alma. E Ele quer te transformar essa noite. E em Lucas também, nós vemos Lucas capítulo 18, do versículo 18, nós vemos a história do jovem rico, onde ele tem um encontro com Jesus. Mas diferente de Zaqueu, ele se encontra com o Senhor e diz: Senhor, o que faço eu para ter a vida eterna? E Jesus cita para ele, diz: amar a teu pai, tua mãe, teu Deus, amar ao teu próximo. Ele diz: essas coisas já tenho feito desde criancinha. O Senhor: muito bem, vai, vende tudo que tem, doa aos pobres e segue-me. E aquele jovem sai triste da presença do Senhor Jesus. E os discípulos, isso foi falado hoje na escola dominical, fica se perguntando: se nem esse foi salvo, quem poderá ser salvo? E Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E é interessante que isso é no capítulo 18. No capítulo 19 é onde nós vemos a história de Zaqueu. E Jesus está salvando um homem rico. Jesus, ele não apenas demonstrou, não falou, mas ele demonstrou na prática que um rico pode ser salvo. E o versículo 9 nos diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu também era filho de Abraão. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, nos diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. As mesmas bênçãos que estão sobre a vida de Abraão está sobre a minha e a tua vida. Pois essa bênção e essa salvação foi paga por Cristo na cruz de Calvário. E é graça, é imerecível. Você não paga nada por isso. Na grande maioria das vezes, principalmente hoje em dia, na nossa sociedade, na nossa atual sociedade, nós pagamos por tudo. Mas a salvação da sua vida eterna, o Salvador, ele já pagou. O preço foi pago. É graça. É pela graça que nós somos salvos. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu passei muito tempo da minha vida perdido. No álcool, na droga, na prostituição. Sabe, queridos, muitas vezes a gente acha que é aproveitar a vida. É aproveitar a vida. Será mesmo que você beber até não aguentar mais, se entupir de todo tipo de bebida, ao ponto de depois estar passando muito mal, colocando tudo para fora, é aproveitar a vida? Será mesmo que isso é aproveitar a vida? Será mesmo que você se entupir de todo tipo de droga? Cocaína, maconha. Será mesmo que isso é aproveitar a vida? Será mesmo que isto é liberdade? Eu sou livre, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso cheirar, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Jovens desde cedo se tatuando, se prostituindo. Muitas vezes crianças engravidando. Meninas com 14, 15 anos, grávidas. Será mesmo que isso é liberdade? Será mesmo? Sabe, queridos, Jesus, ele quer te salvar. Ele quer te dar a verdadeira liberdade.
que só há nele, só em Cristo Jesus há liberdade. Eu não entendia isso. Eu achava que ser livre era ninguém mandar em mim. Eu sou o meu Senhor, eu sei o que eu faço da minha vida. Nós somos tolos a achar que temos controle de alguma coisa. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor. É como um vapor. Muitas vezes nós achamos que temos muito tempo. Nós temos muito tempo de vida. E acaba... Já imaginou se o cego Bartimeu ouvisse a multidão? Cala-te. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Tem muitas pessoas que não entregam a sua vida porque está ouvindo o que a multidão diz. Os colegas de trabalho: tu vai ser crente? Oxi, agora está chegando festa, carnaval, São João. Tu é doido, agora não. Aí muitos outros dizem: tu vai ser crente, tu é crente, tu aceitou Jesus? Eu não dou uma semana. Oxi, se sai logo, meu irmão, tu vai se esconder. E muitas vidas estão se perdendo por dar ouvido às multidões, por dar ouvidos àquelas pessoas que não estão nem aí para você. Sabe aquele amigo que anda contigo nos bares? Fica em cima de uma cama para tu ver o que é que vai acontecer. Ele vai lá um dia, no segundo ele manda uma mensagem, no terceiro ele nem lembra de tu mais, sobra para tua mãe. Sabe aquelas amigas que te chamam para ir para as festas, para as noitadas? Engravida para tu ver quem é que vai dar o leite do teu filho, trocar a fralda, passar a noite de sono, se tu vai ter essas amigas. Muitas delas vão dizer assim: arruma alguém para ficar com esse menino aí, ó, para a gente sair. Que nós venhamos refletir sobre a verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo nos dá. Amém?